Hello, babies! Boa noite para vocês. Estamos aqui dentro das possibilidades da nossa luz aqui, arranjando um cantinho para fazer essa live para a gente falar sobre quais recursos que a gente usa durante a terapia. Vamos falar com a nossa querida Tami, mas eu primeiro queria falar oi para todo mundo que está aqui. Espero que já tenham começado a semana de forma excelente. E vamos embora começar esta live. Vamos achar Dona Tami aqui. E Tami, para entrar aqui, estou nesse momento no Ceará, fazendo essa live de Lagoinha. Olá! Eita! Oi, pera. Oi! Agora sim! Oh, nome. Tudo bem? Boa noite, Tami. Boa Como está? noite. Gente, essas meninas fantásticas, cada vez que. Cada uma que entra na live, entra cada uma mais poderosa que a outra, toda arrumada, com os cabelos maravilhosos, maquiadas. Vocês estão demais, entendeu? Ah, Para mostrar que arrasamos. a gente está aqui arrasando não só no conteúdo, mas também, né, em trazer elegância para as pessoas que estão aqui também, né? Muito bem, Tani, boa Boa noite. noite. Eu não tô te vendo, é assim mesmo? Como assim você não tá me vendo, mulher? Tá uma tela preta aqui em cima? Tá todo mundo vendo tela preta em cima? Me fala, porque a minha internet aqui não tá 100%. Me falem aí, porque às vezes pode ser a minha internet. Vamos ver. Me falem se vocês estão me vendo ou se eu estou numa tela preta, por favor. Vamos ver. Porque às vezes acontece isso. Quando não. Teoria, não estão me vendo, é isso? Não estão me vendo? Estamos vendo as duas. Ah, tá bom, obrigada. Veja as duas. Também está todo mundo me vendo. Você quer entrar Ah, e então tudo sair? bem. Faz de Quer... conta que eu tô te Não, mas vendo. quer entrar. Sai, sai e entra de novo. Vamos ver você. Eu vou tirar você aqui, tá? E vamos Tá. entrar de novo. Vamos ver. Pronto. Vamos tentar mais uma vez, que quero ver todo mundo, quero que ela me veja também, porque, gente, é horrível fazer quando você não tá vendo as pessoas. Eu, quando vou dar aula, enquanto eu também não entro, eu sou assim. Vou dar aula online, eu falo, todo mundo abrindo a câmera, não quero dar aula pra bolinha nenhuma, eu quero dar aula pra gente, entendeu? Eu sou aquela professora chata no online que fala, abrindo a câmera todo mundo, que eu quero ver todo mundo. Vamos ver. Me veja aí. Eu entrei aqui. Vamos ver se ela vai entrar. Já te aceitei, Tami. Muito bem. Gente, me fale de. Tem alguém do Ceará aqui assistindo a live hoje? Me falem se tem alguém do Ceará que não conhecia Ceará e estou amando. Vamos ver se vai. Estou amando. Ninguém do Ceará, gente. Que coisa mais louca. Estou amando o Ceará. Venta pra Cacilda. Vamos tentar mais uma vez. Então, me faz o favor, se você não está conseguindo, sai do Instagram, fecha. Vamos ver se ele vai agora. Tentei de novo. Fecha o Instagram e entra de novo. É sempre assim, quando a gente vai fazer com duas pessoas, ele vai, né, dando essas. Ah, agora entrou. Vamos ver se vai. Então, a gente olha, tô amando o Ceará, não conhecia. Eu vim aqui para o congresso, né? Para o Congresso Brasileiro de Fisioterapia Neurofuncional. Então, vi vários trabalhos legais, vi várias palestras muito interessantes. Conheci muita gente da internet aqui e adorei tirar várias fotinhos. Me senti chique, entendeu? Me senti chique, tirando foto com um monte de fisioterapeuta maravilhoso. Vamos ver. Ai, que coisa será? Vou tirar também de novo, porque tá. Vamos lá. Então, foi muito, muito legal. Muito bem. Eu vou aproveitar enquanto. Opa, meu computador está me servindo de luz, de tela aqui. Pronto, vamos ver. Agora foi? Vamos. Foi. Vamos lá.
Oi. Muito bem, Tami, se apresente, por favor. Ai, vamos lá, né? Depois desse rolo todo que eu causei aqui. Causou Eu me rolo chamo nenhum. Tamise. Eu me chamo Tamise. Eu sou nordestina, nascida no sudeste da Bahia. Eu me formei na UFTM, lá em Uberaba, né? E desde o início sempre gostei muito da fisioterapia neurofuncional. Então, desde a iniciação científica até o meu mestrado, eu estava inserida dentro da neurofuncional. E como tenho uma tendência a estar sempre buscando por atualizações, eu pesquisei para aprender sobre paralisia facial, que eu gostaria de atender, né, essa área aqui onde eu moro, atualmente, que é em Sertãozinho. E eu comecei a pesquisar na internet, né, um curso para fazer e achei o curso da Grazi. Eu fiz o curso dela e eu tenho a tendência a me dedicar demais a tudo que eu faço. Eu acho que foi isso que fez eu me destacar aos olhos dela, né? Tanto que depois de um tempo ela me mandou um convite para entrar para a equipe, né? Me convidou para entrar na equipe. E foi um momento da minha vida que eu estava passando por muitos problemas, assim. Estava infeliz no meu trabalho, tinha acabado de vir do enterro do meu avô. Então, foi uma fase muito tensa, só que Deus sabe o que faz, né? Deus mostra as nossas respostas quando a gente menos espera. A gente só precisa acalmar o coração, que na hora certa ele vai mandar o que a gente espera. E aí veio esse convite incrível para fazer parte dessa equipe. Era um grande sonho para mim fazer parte de uma equipe que se importa verdadeiramente com os pacientes, sabe? Coisa que é difícil de encontrar. Tipo, e dentro dessa equipe, a primeira coisa você precisa se importar com o paciente que você está se atendendo, que você está atendendo. Então, tá sendo para mim uma grande honra fazer parte dela, né? E atualmente eu entrei para o grupo de avaliação, então eu Uhum. faço parte agora do grupo de avaliação e vai ser mais um grande desafio na minha vida, na minha carreira, mas eu tenho certeza que vou dar o melhor de mim e vocês vão estar em mãos seguras, caso Não, e caiam comigo. assim, tem uma questão que é muito importante, né? Eu sempre falo para todo mundo que entra aqui na equipe, para as meninas, né, para a equipe fantástica, que é assim, claro que a gente sempre vai evoluir, mas eu tenho confiança total em todas elas, né? Assim, total, total, total. Como a Tami falou, né? A gente sempre quer que o paciente tenha o melhor. E eu sou leoa absurda com os meus pacientes. Absurda. Então, assim, eu nunca vou colocar em uma situação um paciente que ele não vai receber o melhor do que a gente pode fazer. Então, colocar cada uma dessas meninas para atender, para avaliar, para fazer o grupo, tudo isso é com a garantia absoluta de que quem está recebendo do outro lado vai receber o melhor tratamento, né? E isso, assim, tanto eu acho que o pessoal às vezes a gente tem muita coisa nos bastidores que acontece, o pessoal não sabe, mas, por exemplo, todo mundo da equipe tem uma reunião comigo por semana para a gente discutir todos os pacientes. Claro que a gente não discute todos de uma vez, mas a gente discute todos os pacientes. A gente tem um treinamento por semana que dura normalmente 2 horas, em que a gente traz coisas novas e treina, porque isso é focado assim. Sempre a gente está em evolução, né? Então, vocês vão escutar hoje muitas coisas que a gente vai trazer para vocês desses recursos. E, né, também, quando você entrou no ano passado, metade disso que a gente vai falar hoje nem estava instalado ainda, porque a gente sempre vai na evolução, sempre vai em buscar a melhor forma de tratar mais e melhor os nossos pacientes, né? Também está usando o computador como luz de frente hoje, pelo jeito que apagou a Mudei. tela ele. Estamos Tem um juntos. highlight aqui. Ah, entendi, que chique. Bom, também vamos falar agora desses recursos. Assim, nesse processo que você vê e que a gente acompanha os pacientes, qual que é a importância desses recursos para o atendimento, para a evolução? O que faz de diferença esses recursos que a gente usa? Então,
o trabalho que a gente faz é de extrema excelência, né? A gente não simplesmente liga a câmera e atende o paciente com aquilo que a gente tem na cabeça de que foi criado agora. Assim. Então, tem sempre uma preparação para o paciente do atendimento. E isso faz com que o atendimento, que todo esse processo ele fique palpável, tanto para a gente que está fazendo o atendimento, quanto para o próprio paciente. Então, para a gente saber para onde a gente vai, primeiro a gente precisa saber onde a gente está. E eu acho que isso é a grande importância dos recursos, porque os recursos, esses recursos que a gente usa, eles vão estar com a gente na avaliação, vão estar com a gente no planejamento do tratamento e também vão servir para mostrar a evolução para o paciente, né? Então, a grande importância deles é isso, assim, para a gente saber onde a gente está, para onde a gente vai, onde a gente quer chegar. Porque eu acho que é mais isso, né? Quando a gente vai tratar um paciente, né, Tami, é o que você falou, eu falo isso tanto quando eu vou dar o curso, quando a gente fala, né, nas sessões, assim, toda terapia conta. Então, a gente não tá ali ok, vamos abrir a câmera e vamos ver o que vai dar hoje. Não. Tem um planejamento atrás, está tudo muito pensado, só que é isso que você falou, né? Para a gente fazer esse pensamento, não basta a gente abrir ali no momento, por mais que a gente tenha muito conhecimento, não. Você tem que criar realmente um mapa, criar hipóteses. E é a partir desses recursos que a gente vai falar mais agora, é que a gente não tem uma base para evoluir e testar essas hipóteses. Poxa, Grazi, quer dizer então que se você está falando em hipóteses, quer dizer que vocês não sabem para onde vocês vão? Não, não é isso. É porque todo tratamento terapêutico, ele tem uma hipótese que a gente forma a partir de informações que a gente colhe e que a gente acredita que esse é o melhor caminho, mas a gente nunca sabe como o paciente, a pele do paciente, o músculo do paciente, o comportamento do paciente vai responder. Pode ser que aquela seja a hipótese que realmente dá certo, precisa fazer algum ajuste nesse caminho para que a gente tenha um resultado melhor, né? Então, isso é essa questão de estar totalmente pensado. Ninguém chega aqui e vai atender quando faz os movimentos na terapia é qualquer coisa. Não, ele tem um porquê, ele tem um motivo. Vamos falar um pouquinho, então, desses recursos também. Vamos falar um pouquinho do que a gente usa de recursos, tanto na avaliação, quanto no acompanhamento dos pacientes, na reavaliação. Que são vamos muitos, lá. né? Então, eu vou citar os recursos que a gente usa e depois a gente vai falando um pouquinho de cada um deles. Então, a gente usa foto de antes e depois. Uhum. A gente tem uma lista de orientações periódicas. A gente tem o check-in, que foi implantado recentemente, que eu acho maravilhoso. A gente usa também dentro do atendimento escalas de avaliação, que vai fazer parte de todo esse processo. E temos também os relatórios, que também é outro recurso que eu acho incrível. Aí, isso, e cada um. Você quer que a gente fale? Não, vamos pensar assim na avaliação, né? Então, na avaliação, o paciente chega pra gente, primeiro ele tem um formulário que ele responde, que é assim: olha, uma coisa que eu não posso dar para vocês e que todo mundo precisa é tempo. Então, a gente quer que o processo da avaliação, o tempo que a gente está junto, seja muito bem aproveitado. E tem questões que a gente já pode fazer para nos preparar, porque é isso, gente, quanto mais informação a gente tem, melhor a gente vai para a avaliação, né? Então, vamos falar um pouquinho desse questionário de avaliação, né, que é um caminho, é um recurso também que a gente usa, porque nele a gente colhe algumas informações de que mais que tem, Tami, que a gente desse questionário. Então, nesse questionário, a gente envia são três escalas de avaliação que são autorrelatadas, né? Então, ela vai nos dar uma pontuação numérica de como que está esse paciente na questão física e emocional relacionada ao rosto, a percepção da sinestesia, vai nos dar também uma percepção geral de mobilidade do mesmo antes da gente conhecer ele, ter esses dados do paciente. Lá ele conta a sua história, o que aconteceu, qual medicamento ele tomou, quais recursos
quais fisioterapeutas ele buscou, quais tipos de tratamento ele buscou. Então, a gente faz um levantamento histórico de todo o quadro do paciente, da vida do paciente. Para ele chegar na sessão, a gente já tem uma base de como que ele tá, né? Qual que é o momento atual dele, assim. Porque uma coisa que eu acho super um saco, né? É claro que a gente gosta de, sempre que a gente vai falar, a gente ouve do paciente como é a história. Mas o paciente já passou por tantos profissionais que ele mais uma vez tem que contar a história e usa o tempo da terapia para contar toda a história, sendo que nesse tempo a gente pode usar para outras coisas, né? Para realmente começar tratamento, para mostrar o que está acontecendo. Então, não é que a gente está desperdiçando, assim, falando, ai, não quer que conte a história. Muito pelo contrário, a gente quer mais. Então, ali é o básico para a gente ter mais. E essas escalas que são essas escalas que ele mesmo preenche, eles servem muito até, de certa forma, é engraçado, né? Chega os pacientes pra gente, né, Tami, fala assim na avaliação, nossa, você perguntou coisas ali que estão relacionadas que nem eu tinha percebido. Então, dá para perceber que vocês realmente sabem do que estão falando. Porque é uma coisa tão específica que nunca ninguém me perguntou e que está relacionada a isso. Serve tanto para o paciente perceber como que está o rosto dele, como vai servir para as nossas reavaliações, né, Tami? Então, vamos falar um pouquinho da reavaliação. As reavaliações a gente faz a cada 2 meses, né? Então, aquele mesmo processo que o paciente passa na avaliação de responder às escalas, da gente tirar as fotos, isso acontece no percurso inteiro do tratamento. Porque a gente precisa saber, né, como que está indo o processo de tratamento, se a gente está no caminho certo, se a gente precisa mudar alguma coisa, se a gente já está na hora de trocar os objetivos. Então, no momento da reavaliação, a gente vai conseguir fazer essas mensurações. Então, nas reavaliações, a gente tira novamente todas as fotos das expressões faciais, a gente faz uma escala, né, para ver, de Sunnybrook, para ver como que está a pontuação, para acompanhar a pontuação do paciente em relação à capacidade de movimento, diminuição de cinesias, de simetrias, e também a gente avalia as escalas de percepção, né, da percepção do paciente que reavalia, né, que é usada lá na avaliação também. Então, acho que é um processo contínuo. A avaliação é um processo contínuo. Ela acontece no início, ela acontece no meio e ela acontece no fim. Justamente para a gente não perder a mão do que a gente está fazendo, né? Não perder a mão do processo. Então, a gente já falou agora, a gente começou falando um pouco do questionário para consulta, da importância dele, falando das escalas autoaplicáveis, que são aquelas escalas que o paciente responde, né, sobre como ele está percebendo, e isso já é uma parte do que a gente utiliza em 2 pontos específicos, a avaliação e ações, né? E assim, eu falo a importância da reavaliação, eu amo fazer reavaliação, mas sabe o que eu mais gosto da reavaliação? Não é exclusivamente o momento que eu tô com um paciente fazendo. Eu gosto da reavaliação naquele momento que tô eu comigo mesma, olhando as escalas, olhando as fotos. Porque assim, a reavaliação, gente, não é só tirar as fotos, as escalas e pronto, acabou a reavaliação. Não. Tem um pedaço mais importante ainda, que é o pedaço da gente parar e realmente olhar aquelas fotos, olhar aquelas escalas, olhar as queixas dos pacientes, como mudou ou não. É aquele momento de... Eu não sei, quando eu tô fazendo também, eu não sei se você sente assim, eu quero que depois você me faça a sua percepção nas reavaliações, né? É um momento em que é como se eu estivesse mergulhando. Sabe quando, não sei se alguém já mergulha, mesmo que seja em piscina, mas que você mergulha e que você fica assim, tudo fica em suspenso e que você realmente tá completamente focado e analisando, assim, porque é o momento de você ir mais a fundo. É aquele momento que você para, respira e fala, ok, testei a minha avaliação ou na reavaliação seguinte da reavaliação eu vou ter de novo esse momento e me imergir no paciente para ver se a hipótese que eu tracei e os recursos terapêuticos que eu utilizei, a Bruna Burac aqui falando também da reavaliação, que é isso, né, de você imergir no paciente. E eu vou testar para ver, olha, o que deu certo, o que eu preciso ajustar, o que a gente evoluiu muito e qual é o próximo passo, né? Como que você se sente quando você vai fazer essas reavaliações, Tami? Ai, para mim é incrível. Eu gosto desde o momento que é, tipo, é dia de reavaliação, já tô
sempre eu falo, né? Tipo, nossa, semana que vem é dia de reavaliação, hein? E aí, é aquele momento de tirar todas as fotos que eu amo, eu já vejo assim, comparando na hora, mas no momento que a gente senta para estudar aquele caso de novo, você fica assim, tipo, encantado, né? Porque você consegue ver ponto a ponto aquilo que você conquistou, ponto a ponto que você pode conquistar no próximo ciclo. E é uma entrega, né? A nossa sessão ela dura meia hora, mas o trabalho continua nos bastidores. Então, é um processo intenso, assim, tipo, eu gasto cerca de 40 minutos para ver cada paciente meu. Então, eu estudo o caso a cada reavaliação, a cada atendimento. Então, é um momento de imersão mesmo, né? Exatamente, é isso aí. É uma imersão e aí, muito... A gente falou das fotos também, mas vamos entrar um pouquinho mais nessas fotos aí que a gente usa. A gente usa as fotos na avaliação e reavaliação. E quando mais que a gente usa fotos? Nossa, outro momento muito importante, porque a gente está ali com o paciente no vídeo. A gente consegue ver várias coisas pelo vídeo, mas quando a gente faz a foto, a gente consegue observar coisas no rosto do paciente que é como se fosse um toque. Né? Então, a gente consegue... Acho que a nossa especialidade no rosto, a nossa capacidade de interpretação biomecânica, de anatomia, deixa isso muito claro para a gente quando a gente vê uma foto. Né? Então, a gente consegue identificar se há capacidade de contração naquele músculo, no rosto, se tem alguma restrição atrapalhando o movimento, se tem alguma incapacidade. E tudo isso a gente consegue observar olhando. É como se os nossos olhos fossem o próprio toque, né? Então a gente sente, e é muito incrível, porque quando a gente fala para o paciente, tá vendo esse pontinho? Vai ali e aperta ele para mim. Ele tá mais durinho do que o outro lado, não tá? O paciente fala, nossa, como que você sabe? Anatomia e biomecânica. A especialidade garante isso, né? E é muito legal também. Tem uma outra coisa da foto que também é muito legal, que a gente consegue mostrar para o paciente o rosto dele, né? Ele passa a entender melhor o que é um repuxar, o que é uma cinesimesia, coisas que ele não sentia e a gente mostra, ele passa a sentir, e isso faz com que ele entenda melhor o rosto dele, né? A gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas ele se torna ativo nesse momento, né? Então, o processo do tratamento, o paciente precisa ser ativo. E as fotos ajudam nesse sentido, né? Porque a gente mostra para ele, ele entende o que está acontecendo e ele sente nele mesmo, né? E assim, é muito interessante, é isso que você falou, né, Tami? Muitas vezes alguns pacientes falam assim pra gente, mas você não tá sentindo o meu rosto, você não põe a mão no meu rosto, então você não tá sentindo o que tá realmente aqui. E conforme a gente vai fazendo a sessão e a gente fala assim, tá, então faz assim, então, por exemplo, sei lá, a gente vai fazer mobilização na testa. Aí a gente pede para ele fazer a mobilização, aí você fala assim, agora eu quero que você preste atenção. Perceba que deste lado, nesse tal ponto, você não consegue, parece que está um emborrachado, parece que a pele não vai. Aí ele começa, nossa, eu não tinha percebido. E a gente, com o nosso olhar tão especializado sobre sombra, brilho da pele, tamanho de sulco, volume, a gente traz exatamente como se a gente estivesse sentindo na mão. Antigamente, eu brincava e falava assim, eu ponho minha mão no fogo por tal coisa. Hoje em dia eu falo, eu ponho meus olhos no fogo porque eu não preciso mais da minha mão para saber exatamente o que está acontecendo. E quando eu falo para o paciente, ele fala, realmente, é isso mesmo, você tem razão, é assim que está acontecendo. Então, a gente consegue ver na foto, e tem uma questão muito importante na foto, que é a foto, né? É o congelar do momento. Que quando a gente faz uma expressão facial, ela é muito rápida, porque ela é automática, então ela é em milissegundos. E quando a gente tira a foto, a gente consegue avaliar, ter um tempo maior para analisar todos aqueles processos. É claro que a gente avalia no momento do vídeo, no momento que está conversando, mas é quando você tira a foto e você amplia, ou na hora da sessão mesmo, o paciente está ali com você e você fala só um segundinho. Você está ali analisando aqueles mínimos detalhes, te dá muito mais informação do que o rápido, do que o processo ali quando você só bate o olho. Mas não, aquela foto ela faz muita diferença. E eu não sei que paciente que falou aqui, falou assim, é extremamente motivador
vê a foto e traz um conhecimento do próprio paciente, como você falou, que ele não tinha noção. Que a gente tira a foto e junta a sensação que ele tem com o que ele tá vendo no rosto. E fala, olha, tá vendo isso que você sentiu? É isso daqui. E é isso que tá causando tal coisa, né? Então é muito, muito legal. Muito bom. Muito bem. Ó, ai, calma que acabou a minha luz aqui, tá? Me diga uma coisa, o que mais que a gente usa? A gente usa, né, esse caminho das fotos para tanto avaliar quanto instruir o paciente, e isso está muito dentro da avaliação, reavaliação e muito nas sessões, porque a gente tira foto não de todos os movimentos, mas de movimentos específicos em todas as sessões. Mas tem um recurso que eu acho que é um recurso chave no nosso tratamento, e ele é muito diferente do que é normalmente feito na maioria dos lugares, que são as nossas orientações, né? O que o paciente vai fazer entre as sessões, né? Vamos falar um pouquinho sobre essas orientações, tanto do que o que a gente tem de diferente nessas orientações aqui e qual é a importância delas para o tratamento em si. É muito importante as orientações, porque da mesma forma que o nosso trabalho continua nos bastidores, o trabalho do paciente também continua nos bastidores. A gente tem um trabalho de excelência, a gente garante aquilo, a gente garante o resultado. Só que a gente precisa de um paciente ativo nesse processo, né? Porque ele precisa fazer as orientações periódicas em casa, todos os dias, várias vezes no dia. E esse é o nosso diferencial. Eu acho que é muito importante frisar aqui, porque a gente tem muitos pacientes aqui, quem sabe futuros pacientes, né? Mas a gente precisa que eles sejam ativos no processo de tratamento. E a gente pode dar inúmeros exemplos. Eu vou citar 2 aqui simples para vocês. Ó, quando a gente quer emagrecer e a gente busca um nutricionista, o que ele faz? Passa uma orientação e a gente precisa seguir essas orientações que ele passa, porque senão a gente não vai ter sucesso, certo? Sim. Com o educador físico, a gente quer ganhar massa muscular. A gente procura um educador físico, ele passa um treino para a gente fazer periodicamente lá na academia para a gente ganhar massa muscular. Se a gente não fizer o que ele orienta, a gente não vai chegar no nosso resultado. Na paralisia facial, o nosso tratamento, o nosso processo de tratamento é a mesma coisa. Então, a gente faz as orientações, faz a sessão e passa as orientações para o paciente fazer em casa. Ele precisa fazer essas orientações do jeito que a gente recomenda. Porque se ele não faz, a gente não vai conseguir chegar no máximo potencial do rosto dele, né? E é muito incrível, porque quando o paciente faz as orientações da forma como a gente recomenda, ele chega melhor na sessão seguinte. Então, as orientações servem para isso. Elas mantêm e também melhoram entre as sessões. Então, a gente precisa desse paciente ativo nesse processo, né? Até porque, tipo, qualquer mudança que a gente busca na nossa vida, a gente precisa ser o agente dela, né? A gente precisa de pessoas para nortear, mas a gente precisa ser o agente dessa mudança. A gente precisa ser ativo, né? Estar presente ali. Não, e tem uma coisa super importante. Eu acho que assim, eu vou me colocar como paciente, tá, Tami? Pensando nas duas situações. Primeiro, uma coisa eu entendo um trabalho de uma nutricionista, eu entendo um trabalho do educador físico, que o nutricionista vai me passar uma alimentação e eu tenho que diminuir calorias, depende do trabalho, né? Ou é um educador físico, eu preciso fazer exercício de força. Mas como que funciona isso na paralisia facial? Por quê? Eu não vou estar perdendo peso, entre aspas, não é para diminuir calorias e ganhar força. E não é para ganhar força que a gente trabalha as orientações, né? Essas orientações, elas servem como tijolos para uma construção. Qual é o tijolo para a construção do nutricionista? Mudar a alimentação para, vamos dizer, perder peso. Então, você vai diminuindo a quantidade de calorias que você tem, que você ingere para consumir mais e gastar mais energia. O educador físico vai fazer você aumentar a carga e ganhar músculo. Só que no tratamento da paralisia facial, ele também é uma construção tijolo por tijolo. Por quê? Assim como a gente já falou na live passada com a Bruna Bittencourt, o processo de melhorar um movimento não envolve exclusivamente a melhora da condução nervosa.
mas envolve fatores como aderências, encurtamentos, contraturas, que não se resolvem em um dia só. Então, eles também precisam dessa constância, desse tijolo a tijolo, para que a gente saia de uma região que está absurdamente aderida para muito aderida, para um pouco menos aderida, para não aderida. Então, ele também depende de uma construção de tijolo a tijolo, né? E é muito diferente, porque às vezes pode não entender, tá bom, orientação todo dia. Às vezes não está tão claro, né? E vamos falar um pouquinho mais sobre isso, de como é essa construção de pouco a pouco. Acho que a gente fala muito que é como se fosse o combustível para o rosto. É como se fosse o combustível do carro, né? Porque a musculatura do rosto ela é muito diferente da musculatura do corpo. Ela é extremamente fadigável. Então, a gente precisa, quando a gente ganha essas liberdades de movimento, diminui contratura, ganha alongamento, se você não faz a orientação daqui 2 ou 3 horas, é como se o seu rosto voltasse, perdesse o combustível. Então, você precisa dar combustível para ele, mais uma vez, depois daquele intervalo, para ele continuar tendo esses ganhos, né? Então, e a gente coloca nas orientações coisas relacionadas ao ponto-chave do rosto do paciente. Então, eu acho que, não sei se era mais ou menos isso que você estava pensando. Não, era isso mesmo, porque é isso, né? Você vai tijolo a tijolo tirando esses problemas que tem dentro do rosto do paciente, para quê? Para que entre as sessões, entre as orientações, você dê o combustível necessário para que o movimento saia mais natural. E é isso mesmo, só que isso não acontece uma vez. Então, se você vai treinar o movimento do rosto, ele se movimenta naturalmente. Só que se você faz esse movimento em cima de algo que está aderido e que está encurtado, você concorda que o movimento vai estar errado. Então, o que você faz? Você tira tudo que está errado dentro. E isso que você falou agora foi perfeito também. Você tira a questão. Não é aquilo de fazer qualquer coisa. Isso é um dos outros nossos diferenciais, né? As orientações são aquelas que vão fazer efeito para você nessa condição para fazer a maior diferença. Então, você limpar isso permite que ele traga um treino, que é a expressão dele normal, entre as orientações, né? É quase como se fosse, você toma café da manhã, você almoça, você janta, você faz seu lanche da tarde, você precisa desse combustívelzinho para funcionar melhor, né? É isso. Acho que outra coisa que é importante falar é que as orientações, elas são orientações periódicas, né? Então, existe uma orientação para cada momento do seu rosto. Perfeito. Elas não são, quando começa o processo do tratamento com a avaliação ela já vem com as orientações daquele momento do seu rosto, mas não quer dizer que vai ficar daquele jeito, aquelas orientações vão ficar daquele jeito para sempre. O seu rosto vai mudar e as orientações também, então por isso que elas são periódicas. Eu acho importante falar isso, que às vezes os pacientes chegam achando que elas vão ser para sempre, vai ficar aquelas, né? E não. Vai mudando de acordo com o momento do rosto, né? Não, e outra coisa importante aí, voltando para a posição de pacientes, fala assim, nossa, mas então eu tenho que fazer orientações várias vezes por dia, já me deu canseira, porque eu não vou dar conta de fazer, então não vou adiantar nem fazer o tratamento porque não dá conta. Não. A gente constrói as orientações de uma forma que seja uma quantidade que não vá comprometer o seu dia a dia. Porque é o que eu falei para vocês. Eu não tenho tempo para dar para vocês. Eu sei que a vida de todo mundo é absurdamente louca, minutos contados. Eu também não vou nem ser louca e ninguém da equipe vai ser louca de falar assim, viu? Você vai fazer essas orientações 4 vezes por dia, 5 vezes por dia e cada vez que você fizer demora 40 minutos. Não. Por isso que elas são tão específicas para que sejam poucas, mas que façam uma mega diferença. Então, assim, em média, quando a gente dá as orientações, elas não significam que elas são pouca coisa para fazer. Então, eu vou fazer. Ou se eu fizer 10, eu ganho um a cada um que eu fizer. Poxa,
se com um eu ganho 100, não compensa fazer 10, que parece que é muita coisa, só que eu ganho um só com cada um que eu faço, não vai dar 10. Então, é isso que é a diferença. Não é pouca coisa, mas é aquilo certeiro que você precisa fazer sem comprometer também o seu dia a dia, né? Porque a gente sabe que isso é super importante, né? Muito E bem, é uma vamos conversa que a lá. gente Oi, tem oi. com eles, né, Grazi? Sim, perfeito. Só te interrompendo. Tipo, é Não, por uma favor. conversa que a gente tem com eles. Conta pra gente como que é a sua rotina. Eu acho que isso vai entrar na próxima questão, quando você falar de check-in, né? Ótimo, pode emendar no check-in aí, eu acho. Então, o check-in, ele é exatamente isso. É um questionário rapidinho que o paciente responde na sexta-feira e ele vai contar quantas vezes por dia ele conseguiu fazer as orientações, quantas vezes na semana, se ele teve alguma dificuldade, quais os benefícios que ele obteve com as orientações. A gente pergunta para ele como que foi a semana, né? Funciona tipo como um diário, assim. E a gente Uhum. quer estar mais próximo do paciente, né? Eu acho que o check-in também deixa o paciente mais ativo nesse processo, porque ele vai acompanhando ali naquele diário semanal como que está indo a evolução dele. Então a gente quer saber ficou pesado? Por quê? Porque tinha muito, porque a rotina foi pesada, foi diferente. Então a gente conversa com eles nesse sentido para o processo ficar mais leve, para ficar mais fácil e eles se sentirem ainda mais motivados, né? Eu acho que é muito importante o check-in por conta disso. Eu adoro check-in. Não, e eu acho que o check-in ele é legal para as duas partes, né? Eu acho que primeiro para o paciente analisar e falar, puxa, tô indo bem, ótimo, não, acho que eu preciso melhorar um pouquinho, quanto para a gente saber, né? Porque não Sim, adianta, ninguém tá aqui para se enganar. É importante essa conversa e responder realmente para a gente olhar, poxa, esse paciente aqui eu vou precisar conversar com ele e ajudá-lo. Como que eu vou ajudar? E a gente pergunta isso para o paciente, tá? Como que a gente pode melhorar isso? Vamos diminuir, vamos mudar os horários, vamos colocar mais de tal forma. Porque o que a gente quer? Facilitar o processo para trazer. E esse processo do check-in, ele é um caminho assim que é uma educação, a gente começa educação no sentido de aos poucos, cada vez mais vocês vão respondendo na sexta-feira, mas é um olhar para tipo, como foi a minha semana? E eu tô aqui fazendo tratamento, então eu realmente quero pensar sobre isso para ter mais resultado. Porque é o que você falou, né, Tami? A gente sabe que vai ter resultado. E a gente sim. quer facilitar para o paciente para que todo esse processo seja leve. E falando em leve, no final do check-in, depois que ele responde, tem sempre uma Verdade. mensagem muito legal, né? Então, assim, quando o Uhum. paciente termina de responder o check-in e ele envia, a gente sempre coloca um vídeo que a gente achou legal, alguma reflexão, alguma coisa para trazer uma leveza para a semana, um pensamento, uma coisa boa. Eu amo os vídeos do check-in, entendeu? Eu respondo o check-in só para Só pegar o para vídeo receber. depois no final. Só para pegar o vídeo no final para ver qual Inclusive, a música da semana passada foi incrível, né? Nossa, foi. aquela Ai, música é aquela muito música é linda. ótima. Aquela música é muito boa. Teve uma época que eu escutava aquela música todo dia de manhã, entendeu? Sabe? Para eu, ok, Pra vamos dar um olhar. Exatamente. Então, eu acho que o check-in ele legal. foi ele é novo, né? Acho que faz um mês e pouco que a gente, não, faz quase 2 já que a gente Quase colocou o 2 anos. check-in e os pacientes têm gostado muito e a gente percebe que a cada semana mais pacientes Sim. respondem, né? Na primeira semana Uhum. teve uns 5 só. Na última semana, se eu não me engano, foram 65 pacientes que responderam o Olha, check-in. Então, assim, você percebe que a cada semana o pessoal tá e não demora nem 2 minutos para responder, né? E o videozinho no final é mais comprido que de responder o check-in. E ele serve, assim, realmente tem mensagens incríveis, aquelas mensagens. A Bruna Buraco falando também que também ama o check-in, ama os vídeos do check-in também. Então, pacientes legal. queridos, amados nossos pacientes fantásticos, por favor, Por respondam o favor. check-in quando vier para vocês, porque agora o check-in vai no WhatsApp. Antes a gente só conseguia mandar no e-mail, né? Isso. Agora a gente já teve a mudança de ir para o WhatsApp. Muito Muito bom. bem. Vamos falar um pouquinho das escalas, Tami, que também é outra coisa muito Vamos. legal. É muito. As escalas, elas são incríveis, porque assim, a gente tem as fotos que a gente consegue fazer a comparação, a gente vê a olhos nus que o paciente melhorou, que o paciente ganhou.
precisa melhorar isso, que precisa melhorar aquilo. A gente consegue ver. As escalas, elas são dados numéricos, né? Então, a gente tem 2 escalas que trazem dados numéricos. Na verdade, todas trazem dados numéricos. A Sunnybrook traz dados numéricos em relação à simetria do rosto no repouso, em relação aos movimentos, de alguns movimentos do rosto, como levantar a sobrancelha, a boca já subiu, sorriso. E também traz a pontuação, a gente pontua o grau da cincinesia, né? Como está a cincinesia do movimento específico. A House-Brackmann a gente usa mais na avaliação, né? Também para saber em que grau que o paciente está da paralisia facial. A gente tem o FDI, a FACE e a SAC, né? A SAC também ela avalia o grau de cincinesia. Eu esqueci de alguma, Grazi? Não, SAC, FACE, FDI, House-Brackmann, você não tem isso. São essas. Tipo, são poucas, né? São poucas. Pois é, né? Deixa eu fazer um parênteses aqui, né? É engraçado que realmente... Não é que é engraçado, é que assim, a gente é tão específico que a gente conhece essas escalas e utiliza essas escalas. Quando você vai ver outras pessoas que, né, outros caminhos, outros trabalhos, assim, que trabalham com paralisia e tudo mais, o pessoal não, por falta de conhecimento mesmo. É uma coisa que a gente tenta, né? Os alunos do meu curso sabem usar, têm acesso a isso, mas é assim, é um mostrar que realmente a gente está dentro de tudo que é utilizado na paralisia facial, né? E não tem coisas, claro, que são coisas que a gente quer melhorar e cria para melhorar, mas também a gente tem uma base científica aí para trazer uma avaliação, que é uma avaliação utilizada em todos os grandes centros de tratamento de paralisia facial, né? Então, assim, realmente é uma coisa que é específica para isso. Então, eu acho super interessante a gente usar para poder medir numericamente algo que eles sentem, né? A gente mede e também elas norteiam, né? Porque como a avaliação como um todo é um norte, a pontuação nas escalas também. Então, é com base na pontuação das escalas que a gente dá alta, é com base na pontuação das escalas que a gente recomenda ou não partir, por exemplo, para a toxina botulínica, é com base na pontuação das escalas que a gente decide se vai passar para quinzenal, se vai manter no semanal. Então, tipo, é um estudo muito aprofundado do caso de cada paciente, né? Então, isso é muito legal, é uma especificidade muito sensacional, assim, porque é muito difícil você ver isso em outro lugar. Não conheço. E assim, cada uma dessas escalas tem uma importância. Por exemplo, várias vezes a gente já fez discussões de reavaliação, tanto, né, com você ou quanto com outras terapeutas, que a gente vê as fotos, tem uma evolução significativa, faz as escalas motoras tipo a House-Brackmann e a Sunnybrook, né, que vão trazer mais para o motor, uma boa evolução. E quando a gente avalia as escalas auto-aplicadas de percepção da paralisia, às vezes a gente vê que o paciente caiu na pontuação, ou seja, ele piorou. E aí a gente fala, opa, peraí. Se ele melhorou motoramente em todos os aspectos, mas a percepção dele não está boa, conversar com esse paciente. Será que esse paciente está passando por uma situação que não está legal na vida dele? Será que ele precisa de um suporte a mais? Será que a gente precisa mudar a forma de mostrar para ele o quanto ele está evoluindo para ele se manter motivado? Então, assim, a escala, ela não é só... É um olhar mais aprofundado no paciente. Muitas vezes a gente já pegou e percebeu que o paciente não estava legal com outros aspectos que a gente pôde dar um suporte, nem que seja virar e falar assim... Tá tudo bem? O que está acontecendo? Você tá bem? Você precisa de conversar? Precisa de um suporte? Porque a gente olha lá na escala e vê que tá tudo melhor, mas a parte da percepção dele de bem-estar, tem a parte de bem-estar emocional dentro da paralisia, piorou. Aí você fala, opa, peraí. Então, outra coisa, por exemplo, é a SAC, que é a avaliação de percepção de cincinesia. Às vezes, o paciente não percebe no dia a dia que ele já começou com alguns sinais de cincinesia. A gente pega na SAC. A gente tá vê no visual, mas aí quando ele responde essa, daí ele fala, opa,
tem alguma coisa repuxando aqui, eu preciso ter uma atenção maior. E a gente já pega isso muito mais recente do que esperar chegar numa cincinesia importante para a gente olhar aquele aspecto, né? Então, é super assim, a escala, ela não é só... eu acho que é isso, né? Todas as escalas, elas têm uma importância numérica, porque às vezes é muito mais fácil de graduar a melhora. Mas o que é mais importante na escala é o que a gente lê neste número. O que significa, por exemplo, um paciente que tem uma cincinesia de 15 na parte da Sunnybrook? Poxa vida, uma cincinesia de 15 é uma cincinesia extremamente importante. Nossa, a gente melhorou a Sunnybrook em poucos pontos, mas esses pontos que a gente melhorou foi justamente na cincinesia, que é o mais difícil de melhorar e que passou de 15 para 11. Caramba, diminuímos 4 pontos na Sunnybrook. Então não é a pontuação que, sei lá, estava em 44 e passou para 45. Não, aonde foi isso? O que significou isso? Então, olhar através dos números é o ponto maior ainda das escalas, né? Uhum. E aí, a partir dessas escalas, a partir dessas fotos, a gente implementou esse ano uma coisa que os pacientes estão amando e que eu estou amando fazer também. Mas, ó, é garantia de no WhatsApp depois que isso acontece, não é verdade? Que são os nossos amados relatórios de acompanhamento. Conta um pouquinho desses relatórios tão amados. Nossa, é incrível. Os relatórios a gente envia a cada reavaliação, né? Gente, vocês não têm noção do quanto que essa equipe é fantástica. É muito vai além do nome fantástico. Tem um relatório que a gente envia a cada 2 meses. A gente coloca 4 fotos. A gente escolhe 4 fotos para colocar nesse relatório para o paciente acompanhar como ele chegou, como ele estava antes, tipo, na avaliação passada, e como ele está agora, no momento atual. Então, é muito legal porque o paciente ele consegue acompanhar todo o processo dele. E trazer isso dentro de um relatório tem um cuidado com o paciente, né? Tem um cuidado tão grande com ele que ele se sente muito acolhido, assim. E mais que isso, nesse relatório a gente também coloca, né, a cada ciclo, a pontuação das escalas, de antes e de atualmente. Então ele consegue acompanhar todo o processo dele, como que tá a pontuação, como que tá as fotos. A gente conta isso para ele na sessão, mas ter documentado é uma outra visão, assim, né? E eles ficam encantados, porque a gente também escreve uma dedicatória para eles. Eu acho que isso traz uma motivação muito grande, deixa a gente ainda mais próximo deles, né? Então, eu tenho todos os meus pacientes, parece que eu conheço eles pessoalmente, porque é muito legal. A relação que a gente cria, apesar do online, né? Eu acho que o online quebrou várias barreiras, e uma das barreiras é essa. A gente está perto mesmo, estando longe. E além disso, o que é que tem no relatório? Os objetivos que a gente vai trabalhar no próximo período. Então, a gente analisa todas as fotos do paciente, faz a pontuação das escalas e coloca lá os nossos próximos objetivos. Então, o paciente vai saber o que ele vai trabalhar nas próximas semanas, nos próximos meses, né? Além de colocar os objetivos, a gente explica o porquê de cada objetivo. Então, a gente quer o paciente dentro da sessão, dentro do atendimento, dentro do processo dele. Então, a gente a todo momento traz ele para ser ativo, né, da própria mudança. Eu acho isso muito legal, porque a gente não apesar da gente chamar de paciente, não é paciente, né? Ele é uma pessoa extremamente ativa. Ele traz melhoras para ele mesmo, assim. Eu acho isso muito legal. Não, e assim, os relatórios estão incríveis. Você viu também, né, Tami? A gente agora tem o nosso grupo de WhatsApp dos nossos pacientes, né? E é muito legal que, às vezes, eles compartilham justamente as fotinhos do relatório que eles receberam, mas, claro, aí eles recebem só para eles, e é por escolha deles que eles compartilham. Já tá lá nas regras do grupo que ninguém pode pôr essas fotos para fora, porque é só do grupo ali e tudo mais.
mas a emoção de vê-los compartilhando, olha como eu melhorei, e dos outros falando, meu Deus, realmente você melhorou muito, e ver o relato deles de quando eles recebem, e principalmente é isso que você falou, a gente tem um cuidado a mais, né? Não é só uma foto, né? Não. A gente tem um recado para eles, a gente tem aquela parte de que, viu, a gente tá te olhando porque a gente realmente olha todos eles, né? E depois dessa reavaliação que tem esse relatório, a gente tem as nossas discussões de caso e aí vai um áudiozinho meu também. Olha, tô aqui discutindo o seu caso porque a gente realmente discute, né? Nenhum paciente passa sem discussão. Então, são sempre várias cabeças pensando. A gente vai e a gente conversa, olha, vamos por esse objetivo? Vamos tentar essa mobilização? Vamos tentar essa estratégia? Vamos conversar dessa forma com o paciente para que ele melhore mais? O que precisa acontecer aqui para ele participar mais? Porque às vezes acontece também, né? Então, é todo esse caminho de um olhar completo com o paciente. Opa, pedir um parêntese aqui, tá me falando eu ia falar da telehealth, né, que é a parte de teleatendimento. E assim, no congresso agora, no Cobrafin, teve um período que foi só falando de teleatendimento. Então veio uma fisio-americana, a Judith, e ela faz parte de um grupo que criou um guideline. O que é um guideline? É um guia de práticas clínicas para você utilizar. Só que para criar o guideline, eles primeiro precisaram estudar para ver se o teleatendimento realmente tinha efeito positivo, se ele dava certo. Então, eles estudaram em diversos aspectos. Então, estudaram em pacientes com AVC, estudaram em pacientes com lesão musculoesquelética, né, o problema de joelho, de quadril e de coluna. Estudaram em crianças e eles concluíram que é uma forte recomendação o uso do teleatendimento. Então, primeiro já para aí. Aí, quando acabou a palestra, eu fui lá conversar com ela, né? Porque eu fiquei encantada por esse guideline, só que ao mesmo tempo eu senti falta, tá bom? Mas e na paralisia facial? Como que é isso? Vocês estudaram isso também? E eu fui conversar com ela. Falei, viu? Olha, apresentei meu trabalho, apresentei o que a gente faz, apresentei o nosso N, né? O número de pessoas que a gente atende por mês, porque são em torno de... Eu acho que está em torno de 500 atendimentos por mês que a gente faz, ou seja, é muita gente. Então, a gente tem comprovação de que dá certo. E aí, eu conversando com ela, e ela falou, olha, o seu trabalho, o trabalho que a sua equipe faz, é um que tem a maior possibilidade de dar certo o teleatendimento. Então, vejam, se para pacientes com AVC, lesão medular, para crianças com paralisia cerebral, o teleatendimento funciona, o que ela disse, que a gente já comprova na prática, né? Que todo mundo vê e sente isso aqui. O que ela disse, que é uma das maiores especialistas em teleatendimento, é que no tipo de trabalho que vocês fazem, o teleatendimento dá muito certo, com um porém, que seja feito por profissionais altamente especializados. Porque ela falou assim, eu conheço ela, que é uma bambambam, ela é a presidente da Associação Internacional de Fisioterapeutas. Você vê como o negócio é pequeno, como ela é pequena. Então, ela é presidente da Associação Internacional de Fisioterapeutas e ela falou, ela conheço pouquíssimos profissionais que são especializados no tratamento de paralisia facial, mas eu sei o quanto isso é específico. Então, no caso de vocês, o tratamento por teleatendimento dá muito certo, desde que seja feito por profissionais especializados. Fazer teleatendimento para pacientes com paralisia facial por profissionais que não são especializados não dá certo. Porque é o cúmulo da especialidade do que a gente faz, né? Então eu fiquei muito feliz, já peguei o contato dela para a gente fazer alguma coisa e estudar mais e trazer o nosso trabalho para a gente estudar muito mais sobre isso, mas eu fiquei muito feliz pela resposta que ela deu sobre realmente dá muito certo, mas precisa ser feito por profissionais especializados. Então, assim, eu acho que para mim, nesse congresso,
essa palestra dela, assim, foi duas coisas. Nos deu mais me deu, e vou transmitir para a equipe, mais motivação para a gente continuar com isso, porque a gente sabe que dá certo, mas você saber também que internacionalmente a gente está indo no sentido certo, no caminho que o mundo todo está indo e também está comprovando que dá certo, isso é, de certa forma, reconfortante, porque tudo bem, a gente sabe que dá, mas se outras pessoas em outros lugares do mundo estão estudando a mesma coisa que a gente faz e tá dando certo, quer dizer que, opa, é isso mesmo, é esse caminho, vamos embora, tá dando certo. Não que precisa, já tem um espaço, mas é bom a gente ter essa evidência científica também, pautando e nos consolidando no trabalho que a gente faz. Isso foi outra coisa muito importante do Congresso, né? Trazer essa visão do que a gente faz na parte clínica, e que a gente tem toda a especialidade, mas para que isso seja construindo conhecimento, para que isso expanda para o resto do mundo, porque é o que a gente faz aqui, né? É o que a gente quer, que os pacientes realmente tenham todo o melhor tratamento. A gente acredita que todo paciente tem direito ao melhor tratamento possível. Então, a gente não segura o conhecimento, tanto que a gente tem os cursos, tanto que tem as consultorias, tanto que tem tudo que a gente pode dar, todos os conteúdos que a gente traz aqui, né? Então, assim, é super importante expandir esse conhecimento para que outros pacientes tenham direito também a ter tudo isso. Mas, quanto mais especializado, melhor. Né? Então, isso é um caminho muito bom. Muito bem, Tami. Mais alguma coisa para a gente passar para esse pessoal maravilhoso que está aqui? Acho que falamos bastante, hein? Então, eu achei que que eu não ia conseguir falar quase nada, estamos aqui bombando. Eu não sei, não, o que eu quero falar. Vamos só retomar. Então, quais são os recursos que a gente usa? Então, a gente usa recursos tanto antes da avaliação, na avaliação, em todas as sessões, nas reavaliações e pós-reavaliação. Então, em todas as fases do nosso tratamento tem esses recursos. Eles servem tanto para a gente avaliar tanto antes do tratamento, durante e na sessão, né? Para a gente fazer aquele planejamento no momento da sessão. E tem toda essa parte de planejar o tratamento e mostrar resultados. E tem uma coisa engraçada que a gente falou a cada semestre, né? Então, teve no meio do ano e vai ter no final do ano, a gente faz uma pesquisa de satisfação com os nossos pacientes. Verdade. E a gente sempre pergunta para eles qual é a melhor forma que eles de perceber a evolução. Então, tem diversas coisas. Ou é número, ou é foto, ou é relatório, ou percepção do rosto. E, se eu não me engano, na última pesquisa, 90% disseram as fotos. Então, assim, essa parte de ver evolução, você vê a cada sessão, porque toda sessão a gente mostra foto de antes e depois, toda sessão, né? E agora com os relatórios ficou muito melhor, porque você tem sentado ali, olha como eu melhorei. Então, tá muito, muito legal. Muito bem. Eles mandam para as outras pessoas, né? É verdade. Então, eles mandam pra... Eu tive um paciente que falou assim, eu mandei para minha família inteira na WhatsApp. É verdade. Eu sei, legal. Posso mandar para meu marido? Mandar para minha filha? Muito legal. E é bom que eles ficam muito felizes. A gente tem esse momento de alegria, porque a gente quer comemorar conquistas, né? Muito bem, Tami. Muito, muito obrigada. Estou muito feliz. Semana que vem temos mais uma live com a Marina para a gente falar de controle motor, para falar como é esse controle das expressões faciais, que é completamente diferente do corpo. Então, semana que vem, 6h30 também. E eu já agradeço de verdade também. Muito, muito obrigada. Amei. E agora a gente, evolua cada vez mais. Vamos bombar mais ainda. Isso, beijo, tchau, boa noite. Tchau, gente. Obrigada por tudo.